E aí, pessoal, tudo bem? Então, a gente tinha combinado eu falar de função afim quadrática, tá? Só que quando eu fui preparar o material ficou muito grande. Então, eu resolvi dividir, tá? Então, quando vocês forem assistir a aula, vocês vão ver que tá dividido. E veja só como foi que eu fiz. Função afim. Aí eu aproveitei que função afim não tinha ficado tão grande e coloquei função modular também, tá? Então fica aí com o conteúdo e qualquer dúvida é só contar comigo, pode contar comigo, tá? Temos o seguinte aí, pessoal. Uma função afim é uma função dada por f de x igual a x mais b, tá? Com a b reais e para todo x pertencente aos reais. Então, eu tenho uma função f de r em r, escrita dessa forma, a e b reais, e isso daí vale para todo x real. Lembrando que eu estou pedindo aqui que o A seja diferente de zero, tá? Aí vocês vão ver já por quê. Tem alguns casos particulares aí dessa função afim, que é o seguinte: linear. Quando é que a função afim é linear? Quando f de x for igual a ax, nesse caso b é igual a zero, tá? O gráfico dela fica uma coisa desse jeito aqui. Mais tarde a gente vai especificar direito, detalhar direitinho como é por que fica esse gráfico aí. A função constante, que é uma função que a gente usa bastante também, que a gente estuda lá no limite da função constante. F de x é igual a b. Nesse caso aqui, a gente tem a função constante e o gráfico dela é uma coisa dessa daqui, ó. Uma reta paralela ao eixo x, tá? E por fim, eu tenho a função identidade. Quando é que é a função identidade? Quando o seu A é 1 e o seu B é 0. Então, perceba que quando x for 1, y é 1. Quando x for 2, y é 2. Quando x for menos 1, y é menos 1. E aí vai, tá? Então, temos aí esses três casos aí particulares da função afim. Veja só. Novamente aqui na decrescente, que geralmente é onde os alunos têm maior dúvida. Então, quando o seu f de x for positivo, tá? Perceba que seu x está sendo menor que menos b sobre a. Então, bem devagarzinho para vocês entenderem. Quando seu x, seu y for positivo, seu f de x for positivo, seu x está sendo menor que menos b sobre a. Então, tá aqui. Quando seu y for igual a zero, seu x é menos b sobre a. E quando seu f de x for menor que zero, x é maior que menos b sobre a. Então, para valores de y negativos, x é maior que menos b sobre a. Para valores de y positivos, x vai ser menor que menos b sobre a. Praticamente se resume isso daqui, olha. Crescente. Geralmente os professores ensinam assim, acho que vocês lembram. Sinal de A, sinal contrário de A. Decrescente, sinal de A, sinal contrário de A. Tá? Então, crescente, sinal de A, sinal contrário de A. Isso daqui não tem não. Pode ser só lá embaixo. Decrescente, sinal de A, sinal contrário de A. E aqui é onde corta o eixo X, tá? O que a gente vai ver agora é a função modular, tá? Que eu já falei bastante para vocês devem estar lembrados. Mas eu peguei e fiz então veja só, como eu já falei para vocês, sinal de x igual a 1 se x maior que 0. Então, isso daqui é a noção do limite quando x vai para 0 pela esquerda. Esse daqui é a noção quando o limite quando x vai para 0 pela esquerda, tá? Então, vamos calcular o limite quando x vai para 0 do módulo do sinal de x. Como eu já falei para vocês, quando a gente falar em módulo de uma função, nesse caso o sinal de x, a gente vai analisar o que acontece com x indo para a direita de 0, tá? Então, quem é o sinal de x quando x vai para a direita de 0? É 1. Então, isso daqui vai ficar do sinal de x, que é igual ao limite, quando x vai para 0 pela direita, que é 1, limite da constante igual à própria constante. E agora a gente vai analisar o que acontece com o limite quando x vai para 0 pela esquerda do sinal de x. Isso daqui, quando ele vai para 0 pela esquerda, tá? O sinal dele é menos 1. Então, vai ficar
limite, quando x vai para zero pela esquerda, de menos 1. Limite da constante, a própria constante. Então, percebe que 1 é diferente de menos 1. Logo, 1 é diferente de menos 1, o limite, quando x vai para zero do sinal de x, não existe, tá? Então, veja só, pessoal, na próxima aula a gente vai ver a função quadrática. Aí eu vou pegar essas funções quadráticas também e jogar no módulo, para a gente analisar como é que vai ficar. E com isso eu espero que vocês tenham compreendido mais um pouco essa noção de função afim, que foi mais o que eu queria falar, e da função modular, tá? Que vai ser bem importante pra gente. Espero que vocês estejam bem, tá? E continuem estudando, pessoal, que é muito importante, tá? Se cuidem. Tchau.